Olá a todos, então eu sou mestrando em Patologia, Ciro Dantas, e orientado pelo professor Jacques estaremos apresentando para vocês a aula denominada Patologia da Polpa e do Periápice. Então, como objetivos principais, nós estaremos hoje aí discutindo, inicialmente, os aspectos fisiológicos habituais dos tecidos pulpar e periapical, como os tecidos se comportam na normalidade. Além disso, nós estaremos apresentando para vocês a sequência de eventos, sejam eles morfológicos, sejam eles de ordem de etiopatogenia, como é a patogenia das doenças inflamatórias da pulpa. E como vocês verão, essas doenças inflamatórias elas seguem um curso sequencial e, se não tratadas, vão chegar a um estágio mais avançado de degenerativo denominado necrose pulpar. E essa necrose pulpar pode estar associada a algumas lesões decorrentes dela. E assim estaremos estudando as doenças do periápice, que geralmente estão associadas aí a necrose pulpar, principalmente o granuloma e o cisto periapical, tá? Então, esperamos que vocês aproveitem bastante essa aula, que é um tema bastante relevante no contexto da odontologia em geral. Então, ao final dessa aula, nós esperamos que vocês possam compreender quais os eventos eles são cruciais e são eventos que são necessários para que o processo inflamatório pulpar se desenvolva até comprometer esse tecido e como evitar isso, né? Quais são os sintomas relatados pelo paciente em cada uma das etapas que vão nos ajudar a diagnosticar e, consequentemente, a tratar corretamente. E, por último, é, esperamos também que vocês saibam como se formam as lesões periapicais, qual, qual a importância dessas lesões clinicamente, como diagnosticar e tratar dessas lesões. Então, nós vamos apresentar inicialmente para vocês dois artigos que vão nos mostrar a importância de se atentar a alguns sinais pulpares que podem refletir condições sistêmicas ou condições locais de relevância clínica. Então, esse primeiro paper ele mostra uma relação entre a incidência de calcificações pulpares, como nós podemos ver nesses dentes aqui onde eu estou marcando, incidência de calcificações pulpares com alguns tipos de doenças sistêmicas, né? Nós podemos observar aqui que no grupo 1, né, foi o grupo que teve a maior prevalência de calcificações pulpares, no grupo das doenças cardiovasculares. Então, os autores desse artigo que encontraram essa correlação positiva entre doenças sistêmicas e calcificações pulpares, indica que pacientes com vários dentes que apresentam calcificação, eles precisam ser investigados quanto à sua saúde sistêmica, né? E esse método de escaneamento, digamos assim, pode ser um método bastante interessante na detecção precoce de doenças cardiovasculares, por exemplo. Ok? Outro artigo que acrescenta bastante nesse aspecto, ele avaliou a oxigenação do tecido pulpar, consequentemente a atividade metabólica desse tecido, em pacientes submetidos à radioterapia, em 4 tempos distintos. Inicialmente, antes da radioterapia, um segundo tempo e o terceiro tempo durante a radioterapia, com 2 doses distintas de radiação, e no último tempo, 4 a 5 meses após as sessões de radioterapia. Esse autor ele conclui que os dentes dos pacientes submetidos à radioterapia eles apresentam menor atividade metabólica, o que clinicamente implicaria, por exemplo, em um tempo mais demorado para reparação pulpar, né? Ou que de repente os dentes poderiam apresentar um curso diferente, uma necrose mais acentuada, mais adiantada do que de outros pacientes, né? Então, esses pacientes eles devem ser submetidos à terapia endodôntica, por exemplo, antes do tratamento radioterápico, tá? Então, esses dois artigos eles nos atentam para a importância do tema patologia da pulpa como uma manifestação tanto de desordens sistêmicas ou alguns tipos de terapias que podem incidir
na normalidade do tecido pulpar e, consequentemente, causar distorções no seu curso normal dos processos inflamatórios e de reparação. Nós vamos discutir agora um pouco sobre os aspectos da embriologia, da fisiologia, da imunologia e os aspectos morfológicos do tecido pulpar. Então, durante a odontogênese, nós precisamos relembrar apenas alguns conceitos básicos. O tecido pulpar ele é proveniente da papila dental, né? Então, a papila dental é esse tecido ectomesenquimal já condensado, né? E as células mais periféricas, elas sofrendo diferenciação e elas vão se transformar em odontoblastos, né? Elas sofrerão diferenciação odontoblástica. E essas células elas vão sintetizar a matriz dentinária. Então, na verdade, hoje em dia aceita-se que o complexo dentino-pulpar atua conjuntamente, né? Não existe mais tecidos separados do ponto de vista de fisiologia. A dentina e a polpa elas apresentam uma intrínseca relação desde a odontogênese. Okay? Qual a importância de relembrar os conceitos da embriologia, da odontogênese, na compreensão dos mecanismos patogênicos das doenças da polpa e do periápice? Então, nós vamos entender hoje nessa aula o porquê, por exemplo, de que o tecido pulpar ele se regenera mais rapidamente que outros tecidos. E por que um cisto periapical surge, né, baseado em conceitos de odontogênese. Então, o tecido pulpar, como nós já falamos, é um tecido ricamente vascularizado, especializado. Sua principal função é a função formadora, né? A função de formar a dentina. As células que são responsáveis por esse processo são os odontoblastos, que estão localizados na periferia do tecido pulpar. Né? Então, nós podemos classificar a polpa em 4 principais zonas: a camada de odontoblastos, uma zona acelular, ou oligocelular, com pouquíssimas células, uma zona rica em células e a região central da polpa, né, onde tem os principais vasos e muitos fibroblastos, que é a zona central, que é a polpa propriamente dita. Há de salientar que há uma diferença entre polpa e cavidade pulpar. A polpa é o tecido propriamente dito, né? A cavidade pulpar é o espaço na dentina que é ocupado pela polpa. Então, radiograficamente, o que nós vemos são alterações morfológicas, são alterações estruturais na cavidade pulpar, como por exemplo nessa radiografia aqui nós estamos vendo a morfologia da cavidade pulpar dos diferentes dentes. Mas além disso, a polpa apresenta outras funções, como função de defesa. Diante de um estímulo, a polpa ela pode desencadear uma resposta imunológica e, consequentemente, induzir a formação de dentina reparadora. Além disso, ela nutre o dente, mantém o dente hidratado, mantém o dente em função fisiológica normal. E outra função bastante importante é a função nervosa, né? A polpa ela é capaz, por ter tecido nervoso em sua composição, ela é capaz de conduzir estímulos nervosos. Então, é importante, por exemplo, quando formos classificar as doenças, saber como que a polpa reage a cada etapa dessa, para que possamos entender melhor essa função nervosa da polpa. Então, nessa fotomicrografia, nós podemos ver a camada de odontoblasto, os vasos pulpares, existem também vasos linfáticos, nervos e etc. Aqui em detalhe nós podemos ver o odontoblasto, né, que são essas células que apresentam-se alongadas. E além dos odontoblastos, existem outras células, aí as células inflamatórias, como macrófagos, mastócitos, linfócitos, células endoteliais que formam os vasos, matriz extracelular, fibroblastos e etc. Então, o que causa a doença da pulpa? Quase em sua totalidade, as doenças da pulpa são causadas por fatores biológicos, né? São aí as bactérias, outros micro-organismos que causam cárie e, consequentemente, vão induzir a inflamação pulpar.
Porém, outros fatores, como os fatores físicos, que vai desde traumas ou mesmo atos iatrogênicos como preparos cavitários podem causar um dano pulpar e consequentemente causar uma doença, tá? Além dos fatores térmicos que também podem estar envolvidos. Mais uma vez, atentando aí para a importância do cuidado durante o preparo cavitário, de que nós precisamos de um ambiente bem irrigado para evitar um superaquecimento dos tecidos duros do dente e, consequentemente, vão causar uma resposta pulpar. E outros fatores que podem estar associados à etiopatologia da doença pulpar são os fatores químicos, né, que aí envolvem materiais restauradores, materiais clareadores, ácidos usados durante os nossos procedimentos odontológicos de rotina e etc. Então, nesse slide, nós ainda queremos salientar para vocês que é necessário lembrar que, como o odontoblasto ele é uma célula que possui seu núcleo na polpa, mas o prolongamento odontoblástico está nos túbulos dentinários, ou seja, na dentina, qualquer procedimento feito na dentina terá uma repercussão pulpar. Então é importante que nós tomemos todos aqueles cuidados durante o preparo cavitário ou durante qualquer outro procedimento com produtos químicos ou com ações físicas que possam danar o tecido pulpar, causando assim consequentemente uma inflamação e uma doença pulpar. Então nós apresentaremos para vocês agora uma sequência de eventos que geralmente ocorrem durante a evolução dos eventos inflamatórios do tecido pulpar. Então a pulpa normal, quando ela é exposta a um agente agressor, pode ser qualquer um daqueles que comentamos anteriormente. Dependendo da intensidade desse estímulo, essa polpa ela vai entrar em um estágio de processo inflamatório. Mas geralmente, se esse estímulo for de baixa intensidade, né, então se a cárie for diagnosticada precocemente, ou se um trauma for diagnosticado e tratado corretamente a tempo, essa polpa terá um processo de pulpite irreversível. Então, na pulpite reversível, é o primeiro estágio da inflamação pulpar, o primeiro estágio da doença pulpar, em que as alterações que ocorrem nesse estágio ainda são totalmente irreversíveis. E se tratadas corretamente e adequadamente, a polpa volta ao seu estágio de normalidade. Porém, se essa polpa em estágio de pulpite irreversível continuar recebendo uma agressão, ou se o estímulo agressor aumentar a intensidade, essa polpa ela pode entrar em um estágio de pulpite irreversível, que é a segunda etapa da doença pulpar. Nesse estágio, a polpa não consegue mais voltar ao seu estágio de normalidade. E se mesmo assim a polpa inflamou em um estágio em que ela não consegue mais voltar e o agente agressor é persistente, a polpa entra em um processo degenerativo total, chegando a um processo de necrose pulpar. Após o tecido necrosado, os agentes tóxicos bacterianos decorrentes desse processo degenerativo, eles podem colonizar o periápice, causando assim as doenças periapicais, que nós veremos em detalhe como essas doenças elas ocorrem um pouco mais à frente. Qual o tratamento mais adequado para cada uma dessas etapas, né? Então, pode incluir, por exemplo, durante a pulpite reversível, pode incluir simplesmente um ajuste oclusal, um tratamento restaurador, ou identificação e intervenção em alguns fatores iatrogênicos. Durante a pulpite irreversível, o tratamento mais adequado é o tratamento endodôntico convencional. Também durante o estágio de necrose pulpar, o tratamento endodôntico pode ser eficaz. E em outros casos, como por exemplo nas doenças periapicais, o tratamento endodôntico pode ser a melhor alternativa, porém em alguns casos é mais indicada a exodontia ou cirurgia paraendodôntica. Nós discutiremos de maneira individualizada cada processo cada processo patológico e mais especificamente quais são suas características clínicas, etc., quais são as características morfológicas e o tratamento.
Iniciando pela pulpite reversível, que é uma condição inflamatória pulpar, a qual nós já conversamos um pouco anteriormente, que caso o estímulo causador, o estímulo agressor seja removido, a polpa pode voltar ao seu estágio normal. Então, clinicamente, o paciente vai se queixar de uma dor intermitente, que é provocada, de curta duração, geralmente está associada ao consumo de bebidas doces, frias ou quentes. A polpa responde aos estímulos térmicos, isso é muito interessante, saber que durante o estágio de necrose pulpar, por exemplo, a cessação de todos os estímulos nervosos, ou pelo menos de parte deles, uma vez que o processo de necrose ele é gradual, então é possível que, por exemplo, a polpa coronária esteja necrosada, mas ainda existe um pouco de vitalidade na polpa radicular. Mas, via de regra, durante a necrose pulpar, todos os estímulos sensoriais eles são cessados. Então, durante a pulpite reversível e irreversível, a polpa ela vai responder aos testes térmicos. E é importante saber como em cada etapa dessa, como em cada processo patológico desse, a polpa vai responder. Na pulpite reversível, o paciente vai relatar uma dor quando o dente é submetido a um teste térmico do tipo aguda, uma dor rápida, mas que ela vai cessar logo após a remoção do estímulo. Na pulpite reversível não há evidência radiográfica de nenhuma alteração pulpar. O que pode se observar são alterações morfológicas estruturais, por exemplo, na cavidade pulpar. Então, aqui esquematicamente nós podemos observar que, como em qualquer outra inflamação, a principal característica inicial da inflamação da pulpite reversível consiste na dilatação dos vasos. Esses vasos eles vão ficar hiperemiados, eles vão ficar cheios de células inflamatórias e na matriz extracelular um infiltrado inflamatório inicial composto predominantemente por neutrófilos é observado. Nessa fotomicrografia nós podemos observar que os vasos congestos, células inflamatórias dispersas pelo tecido pulpar, e em alguns casos nós podemos observar a desorganização da camada de odontoblastos. Como podemos observar aqui nesse exemplo, a camada de odontoblastos ela fica desorganizada. Porém, esse estágio ele é totalmente reversível. Retirado o estímulo, essa polpa ela vai retornar a um estágio de normalidade. Na pulpite irreversível, a segunda etapa das condições inflamatórias pulpares, como o próprio nome diz, ela não é reversível e ela vai evoluir para a necrose pulpar caso não haja uma intervenção. Então, o indicado é a terapia não conservadora, o tratamento endodôntico convencional. Clinicamente, o paciente vai se queixar de dor espontânea, que vai ter maior prevalência ao se deitar e que não cessa com o uso de analgésicos. Geralmente vai estar associado ao consumo de bebidas quentes, né, agravando o quadro, e bebidas frias vão aliviar o quadro. Isso porque uma vez que os vasos estão congestos e há uma grande quantidade de exudato na polpa, o calor vai dilatar mais ainda, exacerbando a dor, e o frio ele vai causar uma contração, causando assim um alívio na dor. A polpa ela responde aos estímulos térmicos com dor intensa e que não vai cessar após a remoção do estímulo. Então, por exemplo, não é recomendado nesses pacientes realizarmos o teste com o quente, porque essa dor ela vai exacerbar. O mais indicado é fazer o teste com o frio para observarmos se esse paciente vai apresentar um quadro de alívio na dor. Também não há evidência radiográfica de alteração pulpar durante a pulpite irreversível. Histologicamente, o que nós vamos observar é um infiltrado inflamatório já mais avançado, né, composto predominantemente por células linfoplasmocitárias e pequenas áreas de microabscessos. Né? A morfologia pulpar ela vai ser perdida e, caso esses processos evoluam, vai ocorrer a fibrose do tecido pulpar, como podemos observar nessa imagem. Uma condição de inflamação pulpar é a pulpite crônica hiperplásica, que também é denominada de pólipo pulpar. É uma alteração que vai apresentar uma formação exuberante de tecido de granulação, de tecido reacional,
ao ponto de ultrapassar os limites da câmara pulpar. Então, geralmente os pacientes acometidos por essa alteração são pacientes jovens, em dentes descidos ou em dentes permanentes. Os testes térmicos podem indicar estágios tanto reversíveis como irreversíveis de inflamação pulpar, e o tratamento vai depender do diagnóstico correto dessa condição. Geralmente, os pacientes jovens são mais acometidos porque a função reparadora da polpa, né, a função imunológica, é exacerbada. Esses pacientes apresentam uma boa resposta de reparação. E diante de uma agressão microbiana, a polpa responde com essa formação de tecido de granulação exacerbada. Então, nós já explicamos basicamente qual a associação entre acometimento de pulpite crônica hiperplásica em pacientes com pouca idade. Esses pacientes eles apresentam uma capacidade reparadora do tecido pulpar mais eficiente. Histologicamente, nesse esquema aqui, o que nós podemos observar é uma cavidade, né? Uma cavidade cariosa, e esse tecido que se projeta para fora e que é revestido por um tecido epitelial. Esse tecido epitelial ele provavelmente tem a origem da descamação das células da mucosa bucal, que ao entrar em contato com o tecido pulpar vai colonizar essa área, formando assim um revestimento superficial de epitélio. Histologicamente, o que nós podemos observar é um tecido de granulação que, como em qualquer outra parte, vai apresentar predominância de fibroblastos, fibras colágenas e células inflamatórias do tipo mononuclear, predominantemente linfócitos. Esse tecido de granulação ele pode ou não estar recoberto por um epitélio estratificado, como nesse caso está. E outra característica bem marcante desse tecido é a angiogênese, até que dá a formação de novos vasos, que dá aquela característica de tecido avermelhado, como nós observamos clinicamente. Já a necrose pulpar é o último estágio da evolução do processo inflamatório degenerativo, onde não há mais sinais de vitalidade pulpar. Então, uma pulpa necrosada ela apresenta-se clinicamente assintomática, pois os estímulos sensoriais eles são cessados. Então, ela não vai responder aos testes térmicos. Os testes de palpação e percussão eles podem ser positivos dependendo do comprometimento periapical. Nesse estágio também ainda não há evidência de alteração pulpar e nem periapical. O que pode acontecer é um pequeno espessamento do espaço do ligamento periodontal, que nem sempre ocorre. Quanto ao tipo de necrose, na pulpa pode ocorrer dois tipos principais de necrose: a necrose coagulativa e a necrose liquefativa. Lembrando dos conceitos de patologia geral que na necrose coagulativa há o predomínio de coagulação das proteínas, então o arcabouço estrutural do tecido é mantido. E esse tipo de necrose ocorre principalmente em tecidos submetidos à hipóxia, enquanto que na necrose liquefativa há o predomínio de digestão enzimática, na qual as substâncias liberadas pelas células inflamatórias irão liquefazer o tecido, né, destruindo assim a sua arquitetura original. Então, como nós podemos observar, histologicamente, o tecido pulpar é substituído por infiltrado inflamatório misto de linfócitos, plasmócitos, neutrófilos, com áreas de abscessos, e há a perda da morfologia pulpar, no exemplo da necrose liquefativa. A necrose do tipo bacteriana, ou seja, aquela causada por exposição do tecido pulpar por cárie, vai ser mais frequentemente do tipo liquefativa, enquanto que a necrose causada por trauma, por exemplo, por isquemia, vai ser do tipo coagulativa, mas que esse tipo de necrose coagulativa vai degradar subsequentemente, substituído por um tecido de liquefação que vai reabsorver toda essa área necrosada. Então aqui nós temos um exemplo de uma área de necrose coagulativa e necrose liquefativa, demonstrando que em um tipo de necrose pulpar pode coexistir vários fenômenos de necrose. Aqui chamando a atenção para o tipo de necrose liquefativa, onde o infiltrado inflamatório, predominantemente neutrófilos, substitui toda a arquitetura do tecido. A calcificação pulpar ela pode ocorrer por duas maneiras, assim como em outros tecidos, principalmente por calcificação metastática ou por calcificação distrófica.
A calcificação metastática ela está associada principalmente a estágios de hipercalcemias. Então, algumas doenças sistêmicas elas podem causar calcificação, assim como nós vimos no início dessa aula. E a calcificação distrófica ela é ocasionada principalmente por áreas focais ou totais de necrose e que, consequentemente, causaram um tipo de calcificação. Morfologicamente, as calcificações podem ser classificadas como dentículos, quando é observado no interior da cavidade pulpar calcificações do tipo de dentes, formato de dentes. Cálculos pulpares, quando são calcificações circulares e bem concentradas em uma área. E calcificações lineares, quando elas têm uma forma linear. Aqui nós damos um exemplo para vocês, histologicamente, de uma área de necrose onde ocorreu uma calcificação do tipo distrófica, do tipo cálculo pulpar. Aqui nós temos várias calcificações do tipo cálculo pulpar e algumas calcificações lineares. Então, a partir de agora, nós vamos abordar os aspectos de embriologia, fisiologia, imunologia e aspectos morfológicos da região periapical. Lembrando que a região periapical é a região onde há o contato do tecido pulpar, a comunicação do tecido pulpar com o tecido periodontal. Então, a região periapical é composta basicamente de osso alveolar, ligamento periodontal, pré-cemento, né, e a região apical da polpa. Essa região, como anteriormente falado, ela serve de comunicação entre a polpa e o ligamento periodontal. Então, qualquer alteração pulpar pode também ocasionar uma reação periapical. Em detalhe, aqui nós vamos observar a predominância de fibras colágenas e fibroblastos aqui no ligamento periodontal. Aqui é o osso alveolar, pré-cemento e cemento. E aqui é o ápice do dente com vasos sanguíneos. Então, o que causa as doenças do periápice? De maneira similar aos fatores etiológicos que causam doenças pulpares, o que pode causar doenças no periápice pode ser classificado em 3 classes, os fatores, em fatores biológicos, físicos e químicos. Os fatores biológicos que podem estar associados à doença periapical envolvem principalmente os fatores microbianos, que são aquelas bactérias que causaram cárie, consequentemente doença pulpar, e os produtos teciduais decorrentes da necrose vão causar doença periapical. Os fatores biológicos são os principais fatores envolvidos nas doenças periapicais. Como fatores físicos, o trauma dentário e oclusão podem estar associados, assim como outros fatores iatrogênicos causados, por exemplo, à instrumentação de dentes durante o tratamento endodôntico e durante o tratamento ortodôntico, como uma movimentação dentária induzida de maneira errônea. Fatores químicos como medicamentos, soluções irrigadoras e materiais obturadores usados durante o procedimento endodôntico podem também causar doenças periapicais. Então, as periapicopatias, que são as doenças periapicais, elas podem ser causadas basicamente por 2 fatores principais, necrose pulpar ou trauma. Quando ocorre a necrose pulpar e esses produtos tóxicos da necrose alcançam o periápice, 2 respostas elas podem ser induzidas, né? Inicialmente pode ser induzida uma resposta aguda, então o paciente vai apresentar sinais e sintomas de uma periodontite apical sintomática ou aguda, e essa doença pode evoluir para um abscesso dentoalveolar agudo, e se esse processo se cronificar, um abscesso dentoalveolar crônico. Por outro lado, a periodontite apical ela pode ser do tipo assintomática ou crônica, que vai induzir a formação de granuloma periapical, consequentemente cisto periodontal apical. E se essas lesões crônicas sofrerem reagudização, o processo de reagudização é denominado de abscesso dentoalveolar fênix. Outra doença no periápice é a osteite condensante, que pode ocorrer em casos onde não houve formação nem de granuloma e nem de cisto periapical. A periodontite apical crônica ou granuloma periapical
é uma lesão crônica, assim como a sua nomenclatura apresenta, resultante de ação de um agente irritante de baixa intensidade, como por exemplo os produtos de necrose pulpar, e esses produtos atingiram a região de periápice e estimularam os eventos inflamatórios, como hiperemia, edema, e eventos imunológicos mais avançados, como reabsorção óssea e formação de um tecido de granulação. Geralmente, durante a formação do granuloma periapical, o paciente não apresenta sintomatologia clínica e radiograficamente nós vamos observar uma área radiolúcida circunscrita e está associado ao ápice de um dente desvitalizado. Histologicamente, o que nós vamos observar são células inflamatórias formando um tecido de granulação com abundante proliferação de fibroblastos, fibras colágenas e como background, linfócitos, polimorfos nucleares, plasmócitos e macrófagos podem ser observados, bem como atividade angiogênica, ou seja, a formação de novos vasos. Então aqui nós temos um exemplo de granuloma periapical, onde nós observamos, por exemplo, nessa área a predominância de neutrófilos e nessa área a predominância de células mononucleares, bem como uma cápsula aí que reveste esse tecido numa tentativa de encapsular essa reação inflamatória. O granuloma periapical deve ser tratado por meio de abordagem de tratamento endodôntico, né? Mas caso ele não seja tratado, então nós teremos a evolução do processo inflamatório, degenerativo, podendo causar a formação de um cisto periapical. Cistos, na verdade, são cavidades patológicas revestidas por um epitélio, que no caso do cisto periapical, o tipo de epitélio que o reveste é um epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado, e que contém em seu interior material líquido ou pastoso. Então, basicamente, para que se entenda a patogenia da formação de um cisto periapical, nós temos que entender que o processo que gerou o granuloma, ele terá sua persistência caso não seja tratado. Enquanto isso, células serão estimuladas a se proliferar, englobando porções de tecido conjuntivo que não vão receber nutrição e vão necrosar, dando início à formação de uma cavidade patológica. As principais células epiteliais que proliferam nesse processo são os restos epiteliais de Malassez, que nós vamos relembrá-los um pouco mais adiante. O cisto periapical, assim como o granuloma, não tem sintomatologia clínica, ou seja, o paciente não se queixa de dor, etc. E radiograficamente observa-se uma área radiolúcida circunscrita associada ao ápice de um dente sem vitalidade. Radiograficamente nem clinicamente é possível distinguir entre granuloma e cisto, e essa distinção só é possível de ser realizada por meio de análise microscópica. Então, relembrando novamente um pouco da odontogênese, aqui nós temos o epitélio interno e o epitélio externo do órgão do esmalte, e onde eles se unem, formam aí o que nós chamamos de alça cervical, que depois vai ser a bainha epitelial de Hertwig, que vai induzir a formação e a orientação das raízes do dente. Contudo, quando essa bainha epitelial ela cumpre sua função, ela vai ser degradada. Porém, em cortes histológicos, nós observamos áreas, tanto no periápice como em todo o periodonto, grupos de células que têm forma variada, pode se organizar em formas de cesto ou em formas mais alongadas, que são os restos epiteliais de Malassez. E quando elas são estimuladas, então o processo inflamatório pode estimular esse processo, elas vão se proliferar, formando assim o que será o revestimento de um cisto epitelial. Daí a importância de relembrar os conceitos de embriologia, de odontogênese e da compreensão dos mecanismos patogênicos, principalmente do cisto periapical. Por muito tempo pensou-se que os cistos periapicais eles não regrediam à terapia endodôntica, só que hoje sabe-se que com tratamento adequado e usando substâncias reparadoras adequadas, há sim como os cistos regredirem. O que há inicialmente é uma necrose do epitélio e, consequentemente, vai induzir uma reparação do tecido periapical com a neoformação óssea.
Como nós já falamos, não é possível distinguir clinicamente um cisto de um granuloma. Em caso de dúvida, nós teremos que realizar um exame microscópio, e essa distinção não tem um valor clínico nem prognóstico tão importante, uma vez que tanto granulomas como cistos periapicais são tratados por meio de terapia endodôntica e ambos podem regredir se tratados adequadamente. Aqui nós observamos um caso clínico de um dente com destruição coronária bem evidente e essa área radiolúcida associada ao periápice desse dente. Microscopicamente nós podemos observar aqui uma cápsula, né, dessa lesão e o epitélio, o revestimento epitelial. Em detalhe, o revestimento epitelial apresenta essa forma de proliferação em arcos e nós temos na cápsula diversas células inflamatórias, desde linfócitos a plasmócitos. Aqui vocês podem observar com detalhe que o epitélio é do tipo pavimentoso, estratificado, existe essa proliferação em arcos, né? E essa cápsula que engloba todo esse tecido na tentativa de isolar essa reação do restante do periápice. Um evento de degradação bastante importante é a formação desses espaços vazios que nós observamos microscopicamente, que são cristais de colesterol. Eles são decorrentes dos tecidos que necrosam constantemente e vão formar esses cristais de colesterol. Aqui nós temos um caso clínico de um paciente que apresentava uma lesão do tipo uma lesão crônica no periápice, não sabe se a origem, não sabe se realmente era um cisto ou um granuloma. Esse paciente ele foi tratado e houve regressão total dessa lesão, indicando aí a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para a reparação dessas lesões. Então, nós esperamos que vocês tenham aproveitado essa aula, tenham aprendido bastante. Como considerações finais, nós queríamos relembrar a vocês a importância de conhecer os aspectos fisiológicos do tecido pulpar e periapical, quais são as doenças inflamatórias da polpa e como elas evoluem, como ocorre a necrose pulpar, quais são os tipos de necrose pulpar, consequentemente, as duas principais doenças do periápice, que é o granuloma e o cisto periapical, como elas devem ser tratadas e evitadas. Então agradecemos a atenção. Caso tenham interesse, aqui segue uma lista de referências e leituras complementares para que vocês possam aprofundar um pouco o conhecimento da patologia da polpa e do periápice.